Olá, nos encontramos aqui mais uma vez para aprendermos mais uma verdade da Palavra de Deus. E o assunto hoje é a importância do confronto. Em Gálatas capítulo 2, versículo 11 a 13, Paulo testemunha sobre um episódio que ocorreu entre ele e Pedro. O texto diz: Porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali alguns homens mandados por Tiago, Pedro tomava refeições com os irmãos não-judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeições com os não-judeus porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não-judeus. Bem, o cenário do texto é a confrontação pública de Paulo a Pedro em relação à aceitação dos cristãos que não eram judeus, o que nós chamamos de gentios. Pedro bem sabia que a salvação não era apenas para os judeus e que também não era por se praticar a lei. Pedro também sabia que a salvação era também para os não-judeus, os gentios. E ele estava muito ciente de que Deus havia chamado a Paulo ao ministério aos não-judeus. Contudo, quando Pedro veio até Antioquia da Síria, a igreja que Paulo estava pastoreando, ele se recusou por um tempo a se associar com os cristãos numa refeição, depois que certos judeus vieram de Jerusalém. Pedro agiu assim porque sabia que esses judeus ficariam ofendidos se o vissem comendo com os gentios. E para evitar um conflito, Pedro, por medo e pensando apenas em si, ele agiu contra aquilo que ele sabia ser certo. Pedro foi hipócrita e Paulo, percebendo essa hipocrisia, repreendeu Pedro publicamente. Bem, esse incidente nos leva a refletir que, de alguma forma, todos os que seguem a Jesus podem, como Pedro, por algum momento, não viver como Jesus quer. Para problema como esse, uma solução é sempre termos por perto alguém como Paulo, que nos ame o suficiente para nos confrontar e nos trazer de volta à sensatez de uma vida cristã saudável, enquanto também, como Pedro, nos mantemos humildes para aceitarmos a confrontação. Deus te abençoe ricamente.